Salmo 119, de 97 ao 101. O texto sagrado diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo caminho mau desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Pai, nós pedimos mais uma vez graça, favor do alto. Pedimos que o Senhor nos permita, mais do que cumprir um protocolo de culto, de reunião, mais do que mere simplesmente, ó Deus, a rotina de parar para ouvir algo, nós clamamos que, mais do que informação, possamos ser estimulados na nossa fé, tocados pelo Teu Espírito, desafiados, ó Deus, não só ao entendimento, mas a um lugar de resposta, frutificação, ao resultado de um entendimento que não seja só natural. Nós clamamos em nome de Jesus, guia-nos pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tomei essa declaração do salmista nesse salmo de exaltação à palavra, e eu quero chamar sua atenção para a primeira frase do verso 97. Quanto amo a tua lei. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: quanto amo a tua lei. Assim, uma versão um pouquinho mais empolgada, sabe aquela que você espera a gente pedir para repetir, para usar só depois? Bem agora, né? Imaginando ter um ponto de exclamação no final e que nós vamos botar emoção junto nisso. Diga comigo: quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. Eu gostei. Agora eu queria pedir de novo só porque eu gostei de ouvir. Podemos dizer mais uma vez: quanto amo a tua lei. E cada vez que eu peço melhora, podemos fazer isso a manhã inteira. Não. O tema da minha mensagem hoje é amor pelas Escrituras. E eu quero tomar essa declaração do salmista, né? Quanto amo a tua lei, como ponto de partida que remete a uma ação prática. E diz: é minha meditação todo dia, o teu mandamento me torna mais sábio, né? Eu sou mais entendido porque guardo os teus preceitos, desvio, né, os meus pés de todo mau caminho para observar a tua palavra. Algo que fará toda a diferença na minha e na sua vida. Quando falamos dessa vida prática que Deus nos propõe, começa pelo amor pela palavra de Deus, o amor pela Bíblia, o amor pelas sagradas Escrituras. E eu acredito que podemos dizer isso com toda certeza: se nós não amarmos a palavra de Deus, não nos envolveremos com ela de forma adequada. Agora, quando falamos o amor, ou a respeito do amor, né, o que é que significa amar? Quando você olha as próprias definições da Escritura envolvendo isso, de alguma forma o amor começa por um reconhecimento de valor, de importância, né? Ele sinaliza sempre uma perspectiva de interesse, ele sempre tem uma avaliação de benefícios, né? E são coisas que nós vamos encontrando ao longo das Escrituras. Quando a Bíblia fala do amor de Deus por nós, Romanos 8:32, se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, né? Quando falamos disso, a gente percebe que Deus está atribuindo valor, demonstrando interesse de resgatar o ser humano, de cultivar relacionamento, a ponto de dizer: olha, se Deus deu o que Ele tinha de melhor, Ele faz qualquer outra coisa por você. Mas quando olhamos para esse investimento, Deus também está interessado na nossa pessoa, na comunhão, né? Mas no retorno do investimento. O livro do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, já dizia lá no capítulo 53, falando sobre a obra messiânica: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando a Bíblia ordena, por exemplo, o marido amar a esposa, não trata disso só como um sentimento espontâneo, romântico, que surgiu quando, né, simplesmente ele olhou para ela e teve algo fisiológico despertado dentro de si, com a ajuda dos hormônios. A Bíblia fala de uma escolha, fala de uma decisão, e ela normalmente envolve não só essa atribuição de valor, mas o reconhecimento de algo. Por que normalmente a gente diz que os opostos se atraem quando falamos de casamento? Porque a gente enxerga no outro virtudes que nós não temos, né? Consciente ou inconscientemente, a gente está procurando quais são os benefícios, os acréscimos que podemos ter no relacionamento. Aliás,
O capítulo 31 do livro de Provérbios, que tem exaltação à mulher virtuosa, tem uma lista, né, de tudo aquilo que ela faz, de como enriquece o lar, a família, não só diretamente a vida do marido. Então, junto com essa questão do interesse, do valor, temos a questão dos benefícios. Eu quero pegar esse combo com a definição de amor e dizer que quando olhamos para a palavra de Deus não deveria ser diferente. Eu vou destacar em primeiro lugar, né, não só a necessidade, mas o poder do interesse. Quando falamos da prática da vida cristã, interesse que nós deveríamos sinalizar pela Escritura, né? Porque se ele diz quanto amo a tua lei, justifica dizer minha meditação todo dia. Porque se não abre a Bíblia nunca, não dá para dizer que ama, né? Não dá para dizer que atribui a ela, né, algum valor, porque não há uma sinalização prática de interesse. Mas eu também quero destacar qual a importância que a palavra de Deus deveria ter, no sentido do que ela também produz nas nossas vidas, o que ela vai produzir na nossa vida em Deus, na nossa vida espiritual, para só depois, em terceiro e último lugar, né, trabalhar a necessidade desse conhecimento e entendimento que também é destacado no Salmo. Então vamos começar, né, pelo primeiro aspecto, o poder do interesse. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Embora Jesus comece falando de tesouros literais, riquezas terrenas, ele vai falar sobre juntar tesouro no céu, e aí já não estamos mais falando de tesouros literais. Mas Jesus está falando, chamando de tesouro, aquilo ao qual se atribui valor. E basicamente ele está dizendo que aonde existe percepção de valor, isso atrai seu coração. Aquilo ao qual você atribui valor, não apenas se torna um alvo a ser alcançado, mas também coloca diante de você um trilho para que você se mova em direção ao alvo. E se torna também a força motriz que vai te empurrar no trilho em direção ao alvo. Percepção, né, de valor, essa determinação de valor ou atribuição de valor, ela sempre vai ser uma chave para tudo, seja no plano espiritual ou natural. Então, por exemplo, quando alguém me diz que não tem tempo para alguma coisa, a minha primeira leitura que eu faço na minha cabeça é: o problema não é falta de tempo, é falta de atribuir valor a isso, né? Não estou nem julgando se aquilo deveria ou não ter esse valor, mas normalmente nós não podemos só dizer que não é tempo, porque se não justifica investir tempo, é porque não tem valor. E se tem valor, justifica-se investir tempo. Então eu tenho fase da minha vida onde teve coisas que não tinham nenhum valor, né? Exercício físico durante muitos anos para mim, eu li aquele texto que diz que exercício tem pouco proveito, como se estivesse escrito não tem nenhum proveito, né? A partir do momento que eu comecei a entender na Bíblia e estudando e entendendo saúde, que é algo que Deus espera de nós, o cuidado, eu dei um jeito de arrumar tempo, exercício e cortar outras coisas que não deveriam ter o mesmo lugar de importância. Quando você vai para o plano espiritual, Jesus inclusive está usando essa declaração, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, para falar da necessidade de que você atribua valor às coisas espirituais, celestiais, para que você persiga esse tesouro. Então, quando falamos disso, qual é o poder do interesse? Eu digo que o interesse, ele é a moeda de troca do reino de Deus. E eu sei que isso dói o ouvido de alguns, porque todo o combo da salvação, nós sabemos que Deus nos oferece pela graça, se recebe mediante a fé, então não envolve mérito. Como não envolve mérito, e a gente usa a expressão moeda de troca, pode soar uma contradição, mas eu te garanto que não é. Por quê? A mesma Bíblia que diz que todo o pacote de salvação está disponível na graça de Deus, diz que é pela fé que nós acessamos a graça. O homem sempre vai precisar interagir com Deus. Na interação, ele oferece alguma coisa para que ele possa acessar e usufruir outra. Então a figura utilizada na Bíblia, e Jesus utilizou essa figura, não só quando ele fala das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, e fala de gente indo comprar azeite. Você sabe que a aplicação do azeite está falando da vida espiritual, mas de maneira muito específica, quando você chega em Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja, ao anjo de Laodiceia, o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas, né? Jesus usa a analogia: eu quero que você compre de mim. Ele está falando de comprar com dinheiro? Não. Onde é que entra esse elemento da troca, né? Jesus está falando de interação e diz: você precisa oferecer algo para poder acessar e usufruir
algo. E ele não está falando necessariamente nem de mérito, nem tampouco de barganha, mas essa ideia, essa analogia da moeda de troca, ela está presente nas Escrituras. Em Isaías, no capítulo 55, no verso 1, o Senhor diz: todos vocês têm sede, venham às águas, e vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprem sem dinheiro. Como é que se compra sem dinheiro? Normalmente, para quem não tem dinheiro, a gente diz: vamos dar o acesso gratuito, é doação, é o vulgo na faixa, 0800, mas você não vai chamar de comprar. Agora Deus está dizendo: você vai comprar, mas no reino de Deus seu dinheiro não vale nada, não para acessar as coisas espirituais. Então como é que se compra? Duas analogias são usadas aqui: sede e fome. Então ele começa o verso 1 do capítulo 55 dizendo: vocês têm sede, venham às águas. Assim como Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Por que Deus está oferecendo água para quem tem sede, para o sedento? Porque ele vai dar água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar a água. Quem está entendendo? O próprio Jesus, nos seus ensinos, diz: não deis aos cães o que é santo e não joguem pérolas aos porcos. O que significa jogar pérolas aos porcos? Ele diz: não adianta você dar algo de valor para quem não reconhece o valor daquilo e nem vai fazer bom uso daquilo. Agora, Jesus nos mandaria fazer algo que ele, o próprio Deus, na sua coerência, ele mesmo não faria. Se ele fala para a gente não dar pérola aos porcos, não dar algo de valor para quem não reconhece, então onde é que nós vamos deduzir que Deus vai dar algo de valor para quem não reconhece o valor? Então esse elemento do interesse é uma chave. Outro dia alguém me perguntou: pastor, me ajuda a entender um mistério que me deixa aqui meio bolado? Eu falei: vamos tentar. Qual que é? Ele falou assim: olha, Jacó trollar o Esaú, o irmão dele, naquela negociata do direito de primogenitura, se aproveitando do momento que o cara está com fome. Ele falou: eu entendo essa dinâmica entre irmãos, essa tentativa de um querer passar a perna no outro. Mas ele olha para mim e fala assim: me explica, como é que os céus autenticaram essa transação? Como que ele conseguiu que isso fosse validado no reino espiritual? Ele falou: é muito estranho para mim. Eu falei: a Bíblia não diz que os céus autenticaram o ato de compra de Jacó. Como não? Ele virou herdeiro. Eu falei: mas a Bíblia não diz o que você está falando. Eu falei: o que você vai ler em Gênesis e na releitura feita em Hebreus é que Esaú desprezou o direito de primogenitura. A ênfase está no desprezo de Esaú, não na negociata de Jacó. Ainda que escolhendo uma forma errada, escusa, carnal, no mínimo Jacó está sinalizando interesse por aquilo que o irmão que está vendendo está desprezando. Ele era, na linha de sucessão, o próximo que teria direito à bênção desprezada pelo primeiro. Falei: o que a Bíblia está dizendo é que Esaú jogou fora. Os céus não autenticaram a compra de um, autenticaram o desprezo do primeiro. Dá para entender a diferença? Então, no reino espiritual, isso, é recorrente em todas as Escrituras. Quando não há reconhecimento de valor, quando não há manifestação de interesse, nós deixamos de ter acesso. Agora, a pergunta a ser feita é: isso é diferente quando falamos a palavra de Deus? Porque eu estou justamente destacando a necessidade de amar a Escritura, não só de ler, de amar as Escrituras. Então, em Deuteronômio, no capítulo 5, eu quero ler com vocês do verso 22 ao 27, nós temos um episódio que está registrado lá em Êxodo 19. Quando o povo sai do Egito, aquela geração que foi liberta da escravidão por Deus, e param no pé do Monte Sinai. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou no cume do monte. A nuvem escura da Shekinah de Deus desce. A Bíblia diz que houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, e que a voz de Deus, junto com o som de buzina, de trombeta, se manifestou, e o povo ficou aterrorizado de ouvir isso. Hebreus 12 também recapitula esse episódio. Mas em Deuteronômio, e o significado do nome do livro Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei, a gente tem não só a repetição dos mandamentos mais importantes dados nos primeiros 4 livros do Pentateuco, mas uma espécie de highlights, os melhores e piores momentos daquela geração que sai do Egito rumo a Canaã. Aqui Moisés, 40 anos depois, está recapitulando, e ele diz, 22 ao 27, Deuteronômio 5: quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos.
Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós ouvimos e permaneceu vivo? Aproxime-se você, ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que foi dito. Esse povo tem um privilégio que ninguém jamais teve: ouvir a voz audível de Deus se manifestando de uma maneira clara. Mas eles vão para Moisés e diz: vamos combinar o seguinte, Deus fala com você, você fala para a gente, porque nós estamos assustados com esse negócio. A partir daquele momento, Deus nunca mais falou com o povo da forma como falou. A pergunta é por quê? Porque o povo manda em Deus? Então Moisés vai lá e diz: o povo mandou o Senhor não falar mais com eles e mandou o Senhor falar comigo para eu falar para eles. E Deus diz: sim, Senhor. Não. Mas a partir daquele momento, Deus não fala mais diretamente com o povo, porque Ele não entrega nada de valor para quem não reconhece valor. Isso envolve inclusive a maneira como nos relacionamos com a palavra de Deus. Eu tenho falado muito nos últimos anos sobre o cuidado do corpo, que é uma mudança que eu vivenciei. E um dia desse eu comentei com alguém e falei: olha, nos últimos anos descobri uma Bíblia que parece que eu não enxergava. Alguém falou: pastor, como é possível? O senhor durante anos estudando a Bíblia, amando a Escritura, não tem enxergado tudo isso que o senhor extraiu da Bíblia para ensinar a gente hoje. Falei: até que eu começasse a dar valor ao assunto, eu não consegui enxergar nada a respeito dele. Porque Deus não entrega nada para quem não atribui valor. Então, até o relacionamento prático com as Escrituras, a gente percebe como vai ser afetado por isso. Então, a declaração do salmista: quanto amo a sua lei, não é só para que fique bonito, para que soe, para que romantize a vida espiritual. Nós estamos falando de algo que é essencial na relação de cada um de nós com a Bíblia, com as Escrituras sagradas. Quem está entendendo? Então, se o interesse tem todo esse poder, e ele é tão necessário e inegociável, segundo ponto que eu quero abordar para a gente continuar construindo aqui o raciocínio é: qual a importância da palavra ou das Escrituras? Qual lugar de importância ela deve ter na nossa vida, de maneira a que a gente reflita de maneira prática esse interesse que nos dá acesso? E aí eu acredito que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. E uma frase que eu quero começar afirmando é que a importância das Escrituras é proporcional, né? Está na mesma proporção a importância que nós damos ao próprio Deus. Bom, em primeiro lugar, como é que nós vamos dizer que o livro de Deus, onde Ele se comunica conosco, né, é algo sem importância, mas Deus é importante? Como que nós vamos simplesmente tratar disso? O próprio Jesus diz em João, no capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo: não é possível você me amar e não amar o que eu falo, e não cumprir e obedecer o que eu falo, e não dar valor àquilo que eu falo. Então, assim, o lugar de importância da palavra de Deus está na proporção exata da importância que o próprio Deus tem para nós. E aqueles de nós que não abrimos a Bíblia vão ter que repensar, né, qual o lugar de importância que Deus tem. Porque não é possível que a gente simplesmente tente fazer essa separação. Em primeiro lugar, porque a revelação de Deus é por meio da sua palavra. Então, a Bíblia nos mostra em Deuteronômio 4, Moisés fala: olha, vocês ouviram a voz audível de Deus no monte, mas não viram nenhuma forma. Algo que a gente percebe ao longo das Escrituras é que Deus decidiu se conservar invisível aos nossos olhos. Então, como é que nós podemos conhecer o Deus que nunca apareceu com nenhuma forma? Por meio da sua palavra. Jesus diz em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho a respeito de mim. Se você quer conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a grandeza, né, seus propósitos, seu poder, tudo isso nos é revelado por meio da palavra. Então, eu e você, se de fato amamos a Deus e nos interessamos em aproximar e conhecê-lo, precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando a gente fala de conhecer, não estamos meramente falando sobre informação, porque o plano e o propósito de Deus é e sempre foi relacionamento. A gente percebe isso desde a criação. Ele cria o homem para que a humanidade o busque, mas desde o início Deus também está buscando o ser humano. Ele visitava o primeiro casal no jardim todo dia. E eu gosto sempre de brincar que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal, né? E está dizendo: eu quero estar com vocês todos os dias. Agora, o Salmo 25,14 diz: a intimidade do Senhor
é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então a Bíblia não fala apenas de um conhecimento distante, ela fala de proximidade, intimidade do Senhor. Isso envolve temor, sim, mas o temor do Senhor não é algo que nos mantém distante dele. É o que nos leva a um comportamento reverente de reconhecimento de quem Ele é, da sua grandeza, mas que nos permite ainda assim acesso. E o acesso, quanto maior for a intimidade, acredito que maior também será o temor, porque essas coisas não são excludentes. Mas quando ele diz aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, aliança é o termo usado largamente na Escritura, desde o Antigo Testamento, para falar da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, a própria palavra nos leva à intimidade com Deus, e a intimidade aumenta a compreensão da palavra de Deus. Eu creio que só aqui nós temos um excelente motivo, para destacar aqui a importância da palavra. Mas nós também podemos pensar nos benefícios que desfrutamos por meio da palavra de Deus. O que ela pode fazer na minha e na sua vida? Em primeiro lugar, nós temos que começar do começo, do ponto de partida: salvação. Eu citei agora há pouco, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus diz, de fato, ela fala disso. Elas testificam a respeito de mim. E eu sou aquele que veio prover vida eterna. Então, assim, não há salvação a não ser por meio da compreensão da mensagem de Deus na sua palavra. Em Lucas 16, há um mês atrás, eu preguei aqui uma mensagem titulada Está Escrito, estabelecendo o fundamento de que a Bíblia é o livro de Deus, inspirado por Deus, como devemos olhar de uma forma geral. Hoje, estou meio que continuando o assunto e tentar levar você para esse entendimento. Poxa, o que de prático nós vamos fazer no sentido de mergulhar um pouquinho mais fundo. Mas já naquela ocasião, a gente destacou essa questão da salvação pela palavra. Em Lucas 16, quando Jesus fala do rico e o Lázaro, e fala do rico pedindo, manda o Lázaro de volta, advertir meus irmãos para eles não virem para o inferno. A resposta dada naquela mensagem por meio de Abraão é: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tipo, a Escritura já foi dada. Quer escapar da condenação eterna, quer salvação, ouça as Escrituras. Então, o ponto de partida é esse. Mas quando nós falamos de salvação, nós nunca podemos limitar isso somente à experiência inicial da conversão. Porque quando falamos de salvação, a gente precisa pensar num combo. O livro de Filipenses fala sobre desenvolver a salvação com temor e tremor. Então aquilo que começa na conversão, ele continua, ele cresce, ele deveria ser desenvolvido depois. Então em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, a Bíblia diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, está falando de alguém que já se converteu. Para chamar de criança recém-nascida, espiritualmente, está sendo chamado de bebê aquele que acabou de nascer de novo, teve a experiência de conversão, de regeneração. Mas como qualquer criança, para crescer, precisa de alimento. E ele diz que o crescimento para a salvação vem pelo alimento. Que alimento é esse? A própria palavra. A mesma palavra que nos introduz na experiência de salvação nos permite crescer na mesma experiência, em todos os processos de santificação, de amadurecimento. Aliás, quando a Bíblia usa essa figura do leite, evidente, está falando da palavra como alimento espiritual. Em Mateus 4,4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: você não é só um corpo, uma matéria a ser alimentado. Você também é um ser espiritual. E o seu ser espiritual, o seu espírito precisa de alimento para subsistência, como o seu corpo precisa. E esse alimento é a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 5, ele vai falar inclusive sobre o que a gente pode chamar de um padrão de dieta diferenciado. Verso 11: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Outras traduções diz: se tornaram lentos para aprender, negligentes para ouvir. Do que ele está falando? Verso 12: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Oráculo
né? Está falando da palavra oral, falada de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ninguém cresce sem tempo, mas ao mesmo tempo só o tempo não garante. Nós precisamos de algo que é prático. A Bíblia diz, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal, né? Algo difícil é você convencer um novo convertido de mudar em qualquer área da vida dele, se ele não está se expondo à palavra de Deus, porque ela é a única coisa que tem a capacidade de aguçar as nossas faculdades para ir distinguindo, isso é mal, isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal, isso é bom. E há um envolvimento prático com as escrituras que nos permite, por meio, quanto mais nos alimentamos dela, crescer e mudar inclusive o padrão da dieta. E coisas que no início eram difíceis de explicar não serão tão complicadas depois, porque o problema não diz respeito só, né, a uma questão de faculdade mental, se eu tenho um nível de entendimento ou não, é que ele virá da própria escritura e do próprio relacionamento prático com a palavra de Deus. Então, além do combo, né, daquele empurrão inicial da conversão, nós temos todo o crescimento para a salvação e um alimento, né, para o seu espírito. Mas a Bíblia também é alimento para a sua fé. Ela traz fortalecimento para a fé. Se a escritura diz que o justo viverá da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem fé ninguém recebe nada de Deus. Quando falamos da fé, nós estamos falando de algo vital, essencial. A Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ou a pregação de Cristo. Então, como podemos esperar que haja fé para quem não alimenta a sua fé? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz em 1 Timóteo 4:6, você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Nutrido é alimentado. Palavras de fé, né? A própria pregação da palavra, ela vai nutrir e alimentar a nossa fé. Uma vez perguntaram para F.F. Bosworth, foi um evangelista muito usado por Deus em curas e em milagres, e perguntaram para ele, por que você acha que alguns cristãos têm tanta dificuldade de receber a sua cura? E a resposta dele foi muito interessante. Ele diz, porque eles alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, mas o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Então nós precisamos entender qual a importância de alimentar a própria fé com a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua caminhada. Além disso tudo, nós precisamos entender que nesse crescimento da salvação, nesse desenvolvimento da salvação, o ser humano, ele é um ser tripartido, composto de 3 partes distintas. 1 Tessalonicenses 5:23 diz, o Deus da paz santifique o vosso ser completo, inteiro. Qual o ser inteiro? E diz, o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo. No processo de salvação, o seu espírito é regenerado no dia da conversão. O seu corpo será glorificado por ocasião da vinda de Jesus, quando mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. E a sua alma, onde ela é tocada nesse processo? Evidentemente, depois da regeneração do espírito, antes da transformação do corpo. Tiago, capítulo 1, verso 21 diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra implantada em vocês. O apóstolo Pedro disse, nós somos regenerados pela semente incorruptível da palavra. Só existiu fé inicial porque a palavra foi pregada, encontrou lugar no nosso coração, ela produziu algo, ela foi a semente de Deus para o início do processo. Só quando a Bíblia diz, receba com mansidão essa palavra implantada, está dizendo a mesma palavra que entrou na sua vida e já produziu um nível de resultado, você tem que se fazer vulnerável a ela e permitir que ela siga trabalhando. E acolher com mansidão é, baixa a guarda, joga fora suas defesas e deixa ela trabalhar com você. E ele termina dizendo assim, a qual é poderosa para a Nova Almeida atualizada que eu estou lendo, assim como NVI, muitas dessas novas versões diz, poderosa para salvá-los, não explica muito. O original diz, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Algo que eu e você precisamos levar em conta, né, é que ele está focando um efeito da palavra na alma. A palavra traduzida alma, psique,
ela vai falar da mente, ela vai falar da razão, ela vai falar de emoções, ela vai falar de vontade. E a gente diz que a alma é a sede da personalidade, que tem esse tripé: intelecto, né, vontade e emoções. A palavra de Deus trabalha lá. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa palavra traduzida salvar, ela é diferente da maior parte das palavras que são empregadas no Novo Testamento para se falar de salvação, que normalmente é sotero. Essa palavra aqui traduzida salvar é sozo. O que é sozo? Você já deve ter lido nos evangelhos, onde Jesus curava um enfermo, ele normalmente diz: tua fé te curou. As traduções mais antigas diz: tua fé te salvou. A palavra lá é sozo, porque sozo pode significar salvação no sentido de alguém estar se afogando, você corre ajudar, mas ela também significa cura, restauração, libertação. E quando o sozo está sendo aplicado, está falando do quê? De uma cura, de uma restauração, porque sua alma, diferente do seu espírito, não vai ser regenerada, ela vai ser restaurada. Restaurada do quê? E você, quando viemos a Cristo, a gente foi perdoado de toda a culpa e condenação. Você pode dizer amém? Só que a Bíblia diz que nós temos que remover os acúmulos. Outras traduções dizem o vestígio da maldade. Essa palavra no original, ela aponta para a ideia de resíduo. O que é o resíduo? O resíduo é o indício de alguma coisa que esteve lá e não está mais. Então um perito, quando vai avaliar a cena de um crime, ele vai avaliar vestígios e resíduos, né? Então ele consegue muitas vezes interpretar o que aconteceu a partir do que sobrou. A cena do crime só tem os vestígios, o que aconteceu já não está mais lá, mas dá para saber o que teve presente olhando vestígios. Mesmo que Deus tenha removido a grande sujeira do pecado da nossa vida, nossa alma tem marcas. Nossa maneira de pensar foi programada ao comportamento velho. É por isso que Romanos 12 diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Ninguém muda comportamento sem mudar valores. E como que nós podemos mudar nossa mente? Pela palavra de Deus. A gente tem que receber com mansidão essa palavra. Ela tem que reprogramar nossos valores. Ela precisa tocar nossas emoções, porque muitos de nós temos uma história que, apesar de ter sido perdoado, regenerado, recomeçado, nós temos experiências de dores, de emoções deturpadas pelo pecado, pelas más experiências, e não há nada que tenha o poder de gerar tamanha restauração e conserto em mim e você, como ação da palavra de Deus. Ela vai moldar a nossa vontade, ela vai moldar a nossa forma de pensar, ela vai sarar nossas emoções, e nós precisamos desse processo. Ele é inevitável naquilo que a gente define como santificação. Além de tudo isso, eu poderia acrescentar aqui um último tópico. Falei da salvação, do crescimento espiritual, do fortalecimento da fé, da restauração da alma. Um último tópico: vitória sobre o diabo. Em 1 de João, no capítulo 2 e no verso 14, é lógico que João está falando numa figura espiritual. Ele vai falar de filhinhos, de pais e de jovens. Ele não está falando só da idade cronológica, ele também fala de gente que é nova na fé. Ele fala de alguns que já avançaram e fala daqueles que já estão exercendo paternidade espiritual. E diz: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Há uma relação entre a palavra de Deus na nossa vida e o poder de vencer o diabo. Como foi que Jesus enfrentou Satanás na tentação do deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Em Efésios 6, Paulo diz que em toda a armadura de Deus, um conjunto de armas, que na sua maioria é constituído de armas de defesa, nós temos uma arma ofensiva de ataque. Qual é? Ele diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos uma ferramenta para vencer o reino das trevas. Você olha para esse combo, para esse pacote de benefícios, a pergunta é: como não atribuir valor a algo tão essencial? Não é meramente a questão do meu interesse. Eu preciso disso porque é do meu interesse. Deus está dizendo: sim, eu dei isso para o seu benefício e eu quero que você reconheça o benefício para usar. Ele vai dar água para o sedento, porque o sedento sabe que precisa da água e a água vai fazer diferença. Ele está falando sobre quem tem fome, comprar dele alimento, porque sabe que precisa e vai fazer diferença. E quando nós reconhecemos o poder de ação da palavra de Deus, isso nos ajuda na atribuição de valor, que por sua vez nos faz acionar a lei ou o poder do interesse. Quem está entendendo?
George Miller, um gigante da fé contemporâneo, ele dizia, contemporâneo comparado aí desde a época dos apóstolos, né? É lógico que ele já partiu para estar com o Senhor há um certo tempo, mas ele dizia: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Não tem como discordar de uma frase dessa. Então, o valor ou a importância das Escrituras é proporcional à importância que nós damos a Deus. Agora, voltando à declaração inicial do Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. A gente precisa entender que o amor, né, pela palavra, essa atribuição de valor, de demonstração de interesse, tem que nos levar a um lugar prático de envolvimento com ela. Porque toda essa ação dela só vai acontecer na minha e na sua vida se a gente se expor ao conteúdo da Escritura. Não adianta você dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro, né? Outro dia um falou para mim: não, eu deixo a Bíblia ligada à noite assim, o áudio, para eu aprender por osmose. Eu falei: grande demonstração de interesse. Fico imaginando se eu falasse para minha esposa: toda vez que você quiser falar comigo, fala quando eu estiver dormindo, né? Porque eu não tenho. Que relacionamento vai durar desse jeito? Ele está dizendo para Deus: o Senhor fala comigo quando eu estiver dormindo, ou seja, não vou te dar atenção nenhuma, porque o Senhor não merece isso. Então, de maneira prática, eu e você precisamos entender a necessidade de conhecimento para que o conhecimento que nós recebemos da palavra de Deus possa trabalhar em nós e nos aproximar de Deus. Então, Colossenses capítulo 3, verso 16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Você pode repetir isso comigo? Diga: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Agora, ele fala: instruam-se e aconselhem-se mutuamente. Então, qual a razão para eu estar cheio da palavra? Porque eu preciso transbordar o conteúdo e ajudar outros. Da mesma forma como eu vou aconselhar e instruir outros, outros me aconselharão e me instruirão. Deus nunca vai dar toda a revelação para uma pessoa só. Quando você olha para o Velho Testamento, o próprio Deus fala de Moisés de uma forma e diz: ó, não tem nenhum profeta que chegue perto do nível de Moisés. Números 12:6, Deus diz: se há profeta no meio de vocês, eu, Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, visões, enigmas. Deus está dizendo, as mensagens sempre serão codificadas e não muito claras. Mas ele diz: com Moisés, meu servo, não é assim. Com ele eu falo face a face, como um homem fala ao seu amigo. Agora, apesar de Moisés estar nesse nível de revelação, ele mal saiu com o povo do Egito e tem a responsabilidade de cuidar daquela turma. Ele está se matando porque ele tenta pessoalmente aconselhar cada um naquela multidão. Era algo impraticável. Jétro, o sogro dele, chega e diz: o que é que você está fazendo? Você vai se matar e vai matar o povo. Levanta chefes de 100, de 50, chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. Ele está propondo uma organização, quando você fala de um grupo grande, onde todo mundo possa ser cuidado e assistido. Ela é tão lógica, ela é tão básica quando se fala de administração, de gestão. Davi incorporaria isso no seu exército, na sua estrutura militar. No Novo Testamento, todo o princípio de cuidado, ele vai sendo delegado em vários níveis de ministério, e as igrejas nas casas, como nós temos as nossas células, né? O conselho de Jétro não foi registrado na Escritura à toa. Está lá porque Deus queria que a gente entendesse. Aliás, o Jétro, quando fala assim, diz: se o Senhor confirmar. Tipo, você ouve Deus direto, vai ver e checar com ele se eu não tenho razão. Imagino Moisés dizendo para Deus: e aí? E Deus? Ou seu sogro, né? Deus não faz questão de falar tudo direto com cada um de nós. A gente ficaria muito orgulhoso e arrogante se isso acontecesse. Ele quer que a gente aprenda uns com os outros, que a gente ensine uns aos outros e haja sempre essa dinâmica de enriquecimento. É por isso que ninguém pode se isolar na vida cristã, né? Alguém falou outro dia: pastor, eu acho muito lindo a maneira como o senhor se dispõe a correr o Brasil para ensinar. Eu falei: mas a bênção é que eu não corro só para ensinar, né? Quanto mais eu corro ensinar, mais eu aprendo. O tempo todo eu estou sentando com pastores, com líderes, ouvindo as experiências, percepções, os insights que tem da palavra, né? Às vezes cada grupo tem uma revelação mais forte numa área. Essa troca de figurinhas é importante, é fundamental, e a gente precisa disso, tanto receber como também dar. Mas para a gente poder compartilhar, a gente tem que ter o que compartilhar, né? E aí eu e você precisamos entender a importância
dessa declaração dele é minha meditação todo dia, né? Eu acho curioso porque esse Salmo 119 não é atribuído a Davi, nem a Salomão. Se fossem os reis, a gente vai entender o que diz Deuteronômio 17, 18 e 19. Antes mesmo de Israel ter um rei, Deus já estabeleceu na lei. O dia que vocês tiverem um rei que os governe, esse rei tem que ter uma cópia do livro da lei. E terá que ler o livro da lei do Senhor todos os dias da sua vida. Tirando os sacerdotes, que tinham acesso à lei e eram os que ensinavam ao povo, mais ninguém além deles, a não ser o rei, tinha uma cópia. Porque não era fácil ter cópia da lei de Deus, gente. Tudo isso era transcrito de forma manual. E numa época que não era nem papel e caneta. Quando você olha o trabalho que dava fazer aqueles manuscritos, os pergaminhos antigos, né, era um grande desafio. Agora, Deus está dizendo, pelo menos quem vai governar a nação, além do grupo que ensina, precisa saber o que a lei diz. Agora, nós temos a declaração de um salmista, né? Alguém diz, então talvez fosse um sacerdote, mas ele está falando de meditar, ele não está falando só de ler, porque às vezes eles praticavam a leitura das escrituras publicamente nos sábados, e depois meditar é você processar aquilo que ouviu. Mas ele fala de um relacionamento que é diário. Aliás, nós precisamos entender, Deus desde o Éden visitava o homem diariamente. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O relacionamento com Deus é diário. E qual deveria ser o seu relacionamento com a Bíblia? Diário. Não é possível alguém acreditar que não precisa ler a Bíblia, que pode ouvir um sermão uma vez por semana no domingo e que isso é o que ele precisa. O que a gente tenta fazer aqui é algo que deveria ir além da leitura e da meditação. Então, normalmente eu olho para as escrituras e vejo, a gente precisa de leitura, e numa época onde todo mundo pode ter a cópia do livro da lei, não só impressa, né? As versões digitais, não há nada que justifique eu e você não lemos isso diariamente. Segundo, é só leitura? Não. Depois de ler, a gente tem que processar. Falando na linguagem dos animais que ruminam, pegar a vaca, por exemplo, primeiro ela enche a pança de capim, depois ela vai para um canto, pegar aquilo e ruminar, mastigar de novo, né? A gente tem que ruminar as escrituras. Tudo aquilo que Deus fala no seu momento de leitura, de pregação. A gente tem um estilo de vida tão corrido que a gente simplesmente vai lá depois e desliga, né? Mas a gente tem que continuar. São avaliações práticas. Minha vida está refletindo isso? Onde eu posso ajustar alguma coisa, né? Você fica ali tentando ligar os pontos. Por que esse texto e aquele outro, né, parece que não estão dessa forma? Esse processo de meditação é uma chave. Mas nós ainda podemos falar do que Jesus diz, examinai as escrituras. Examinar é estudo profundo, é minucioso, né? Agora, normalmente as pessoas chegam e me perguntam, pastor, como é que eu estudo? Como que eu interpreto a Bíblia? Eu falo, antes de mais nada, você tem que ler. É a mesma coisa você querer montar um quebra-cabeça sem ter as peças todas, né? Então você vai ter que estar familiarizado com o conteúdo. Quanto mais lê, mais peça você tem. Daqui a pouco você pode entender como montar o quebra-cabeça, mas tentar entender quando você tem um pouquinho de peça não faz muito sentido, né? Então a gente pode ir crescendo da leitura para a meditação prática até que se chegue no estudo. E aí a gente precisa entender algo que eu não tenho tempo, não é o propósito fazer aqui, mas diz respeito, né, a esse lugar de estudo que nos ajude a interpretar a Bíblia. Em Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 a 28, a Bíblia diz que um escriba, quem eram os escribas? Os copistas, esses ficavam fazendo as cópias manuais, né, da lei de Deus. Ou seja, pensa na turma que estava familiarizada com o conteúdo, era eles. Eu, na minha adolescência, escrevi livros inteiros da Bíblia à mão, transcrevendo à mão, né? Muitas vezes eu li em voz alta, muitas vezes transcrevia, porque eram formas de memorizar as escrituras. Os caras viviam disso. Então eles passaram a ser chamados de intérpretes da lei, porque eles tinham o conhecimento do todo e a capacidade de conectar os textos e responder às perguntas. O texto diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ou seja, não era aquela curiosidade de ser beneficiado. Era só, vamos ver se o cara é bom mesmo. Então ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como você entende? A isso ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E
ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá, vai ter a vida eterna, né? Algo que você percebe na mentalidade de debate que os judeus tinham, isso muito tempo do pensamento grego está sendo divulgado e fomentado, e Jesus faz isso muitas vezes, ele responde a pergunta com outra pergunta. O cara chega e diz, quero sua definição, o que é que eu preciso fazer? Jesus, na verdade, respondeu a pergunta com duas, né? As duas basicamente são a mesma coisa, mas a gente pode desdobrar. 1, o que está escrito na lei? 2, como você entende? Porque não adianta discutir o que entende se nem sabe o que está escrito. Mas depois de saber o que está escrito, e agora o que é que você faz com o que está escrito? Esse é um segundo aspecto, né? Então, por exemplo, não adianta apenas saber o que está escrito e botar a peça no lugar errado do quebra-cabeça. Não vai fazer sentido no final. Então, quando na tentação do deserto, Satanás diz para Jesus, por que é que o senhor não pula do pináculo do templo que está escrito? E aí vai estar uma porção do Salmo 91 que fala da proteção de Deus por meio dos anjos. Jesus responde, também está escrito. E esse também está escrito nos ensina o quê? Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. E Jesus não está negando que o que o diabo falou está na Escritura, mas está dizendo alto lá, a aplicação que você está fazendo disso não condiz com o restante das Escrituras. O Salmo 119, 160 diz, a soma das tuas palavras é a verdade, é o todo das Escrituras que nos permite. Então tem que saber o que está escrito. Aí depois vem, como entende, né? E interessante que ao olhar para as Escrituras, você vai ver essas duas coisas sendo valorizadas. Atos 17:11 fala dos crentes de Bereia, falamos disso no mês passado, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinar a Escritura, vamos ver se está lá, vamos ver se está lá. Mas além de saber o que está escrito, como é que se aplica? Atos 8 nos mostra lá no verso 30, que Filipe, quando sai daquele avivamento de Samaria, dirigido pelo Espírito Santo, para encontrar aquele etíope que está voltando, né, de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala para Filipe, ajunta-te à carruagem. E o Filipe só consegue o trote da carruagem que estava em forma, tá, gente? Isso também merece a nossa atenção aqui. E está lá, trotando do lado e está ouvindo, porque eles liam as Escrituras em voz alta. Eu sempre digo às pessoas, no seu momento, no quarto, não precisa ser a voz tão alta, mas que você consiga se ouvir, é uma ótima experiência, né? E ele percebe que o cara está lendo, ele sabe o que está lendo, e correndo do lado ele pergunta, você entende o que lê? Tem gente que fala, pastor, eu leio, mas não entendo. Eu digo, mas não vai entender se não ler. Então tem que ir insistindo, aumentando quebra-cabeça, né? Mas depois vem a questão da compreensão. Quando nós somos mais novos, a gente precisa de instrução de outros. À medida que amadurecemos, a Bíblia diz, espera que a gente se torne mestre, ou seja, agora nós vamos instruir como fomos instruídos, porque isso também é parte dessa dinâmica. E a gente vai ter que considerar o todo, né? Nós vamos ter que entender essa perspectiva de um olhar mais abrangente e completo. E para isso é necessário que tenha conhecimento. Depois a gente começa ajustes, calibragens. Atos 18:26 fala de Apolo, que aparece pregando com poder, dando testemunho, provas, né, por meio das Escrituras, de que Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia diz que ele só conhecia até o batismo de João. Ou seja, o cara precisa dar uma calibrada. E Priscila e Áquila vão lá e lhe instruem com mais precisão no caminho do Senhor. Não quer dizer que o que ele conhecia não era extraordinário, mas ainda estava faltando a calibragem, né? Estava faltando o entendimento de determinados aspectos que ele não tinha tido acesso ainda. E ele se tornou muito mais útil à igreja depois disso. Nós também descobrimos um princípio importante. Se é a Bíblia que explica a Bíblia e a verdade está no todo, a gente tem que saber conciliar aparentes contradições. Digo aparentes porque a Bíblia não se contradiz. Então meu pai sempre dizia, se você estiver diante de uma aparente contradição, que você tem na verdade é um desafio de interpretação. No próprio modelo de ensino de Jesus você vai ver isso. Por exemplo, em Mateus 22, de 41 a 46, depois dos mestres, escribas, os fariseus, saduceus, todo mundo tentar pôr Jesus à prova, vir fazer as pegadinhas, todo tipo de pergunta, termina com a vez de Jesus dizendo, agora deixa eu fazer uma pergunta. E depois de Jesus fazer a pergunta, a história termina, o verso 46, dizendo, ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Tipo, a turma toda sai e diz, deu ruim, né? O cara respondeu tudo a gente, deixou a gente sem resposta, né? E isso precisa nos fazer avaliar. Mas o
que é a pergunta que Jesus fez? Verso 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, e agora ele vai fazer uma citação do Salmo 110:1, o versículo do Antigo Testamento mais citado no Novo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E todo mundo emudeceu. Agora a pergunta é: Jesus está negando que o Cristo é filho de Davi? Não, o próprio Jesus, o Cristo, é da linhagem de Davi. E a Bíblia nos mostra uma promessa clara. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo: da sua linhagem, né, não faltará ninguém que se assente no trono, seu reinado vai ser eterno. Porque Deus está dizendo: alguém da sua descendência vai governar as nações para todo sempre. Eles entendiam isso, que não era apenas uma sucessão de descendentes, mas que em algum momento o Cristo viria da descendência de Davi. E a Bíblia registra que Jesus era da linhagem de Davi. Jesus não está negando isso, mas agora ele amplia: se é filho, como é que chama de Senhor? Porque na cabeça deles, o Messias era só um general de guerra, um governante. Eles não entendiam o aspecto espiritual. Agora, Jesus não estava negando, porque no ensino de Jesus, se o Cristo é Senhor e ele vem fazer algo espiritual, e nesse sentido, Davi é servo dele, ele ainda pode ser filho de Davi. Mas se ele só é filho sem ser Senhor, bagunçou todo o resto da compreensão. Então, os assuntos não são divergentes, eles são complementares. Só que eles têm uma parte do quebra-cabeça, não tem outra. E aí Jesus dá o checkmate: se é filho, como é que é Senhor? Aí ele simplesmente olha e diz: não sabemos responder. E nem Jesus responde. Tipo, durma com esse barulho e vão pensar a respeito, né? Eu creio que em algum outro momento vale, se não for no domingo, a gente tem um dia especial aqui para ter uma aula só sobre interpretação bíblica. Mas o que eu e você precisamos aprender é que tudo começa a partir de uma leitura, meditação, e depois nos expomos ao estudo, né? Eu falei isso mês passado aqui quando preguei Está Escrito, e vou dizer: meu sonho, né, é que a gente chegue a um lugar de amor pela palavra, que as vagas da escola bíblica estejam sendo disputadas, não a tapa, porque os crentes não chegam nesse nível, né? Mas que a gente de fato possa valorizar. Nós nunca tivemos tanto conteúdo disponível e gratuito. Eu me lembro quando era adolescente, o nível de sacrifício que a gente fazia, de investimento para se deslocar e ouvir, aprender com as pessoas à distância. Hoje você tem acesso a tudo pela internet, conteúdo gravado, né? Nosso próprio ministério, agora estou falando do orvalho.com, que é o Ministério ao Corpo de Cristo. O que a gente mais faz é produzir conteúdo. Estamos chegando agora em dezembro, no final de uma série de 2 anos de ensino semanais, meia hora cada palavra, fundamentos doutrinários. Um conteúdo de 2 anos de ensino semanal gravado ali à disposição, né? Aí alguém me disse: não tem meia hora na semana para aprender doutrina bíblica? Eu digo: a Bíblia não é importante para você, né? A gente não tira tempo para ler as Escrituras, a Bíblia não é importante para você. E nós vamos ter que resolver se ela está ocupando o lugar de interesse, de atribuição e valor ou não. Porque se a gente diz: quanto amo a tua lei, tem que dizer: minha meditação todo dia, meu entendimento está aumentando. Porque o versículo inicial que nós lemos, ele diz: tenho mais entendimento que meus mestres, mais do que os idosos. Ele está falando de um entendimento que vai se tornando progressivo, porque ler e meditar todo dia não nos deixa estagnados, nos faz crescer na compreensão da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Terminando, eu quero citar uma frase de A.W. Tozer, um dos meus escritores prediletos: nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Não importa o que se avalie ao longo da história. Eu amo ler a biografia de homens e mulheres de Deus, né? Essa frase se sustenta: não tem um cristão que faça diferença, seja útil, seja frutífero, que não estude a palavra de Deus. Uma das memórias mais fortes que eu carrego quando eu penso na pessoa do meu pai, né, é a imagem que eu tenho dele sentado. Papai não tinha escritório, então a mesa da sala de jantar era o escritório dele. Aqui ficava assim, quando não era horário de refeição, estava aquele monte de versão de Bíblia, comentário bíblico aberto, papai estudando, né? A gente podia passar, fazer barulho, parece que não tinha o que mexer naquele mundo dele. E aquela imagem é algo que eu tenho forte. Ele nos ensinou, não só por preceito, mas pela prática, amar a palavra de Deus, valorizar as Escrituras. E só para recapitular o que já falamos, o que é que significa em termos práticos amar a palavra de Deus? Devemos reconhecer poder do interesse,
a importância da palavra, que é o que vai nos levar à atribuição de interesse, e o resultado direto, a necessidade de conhecimento. É minha meditação todo dia, eu vou crescer em sabedoria. Essas coisas estão todas interligadas e amarradas, não só no texto, mas na prática do dia a dia da vida cristã. Então eu quero te encorajar, programe-se para ler, para estudar, para aprender sistematicamente a palavra de Deus, né? A princípio, quando preguei a mensagem do Está Escrito, eu tinha pensado em enfileirar 2 ou 3 domingos falando só de Bíblia. Eu entendi de Deus que deveria espaçar isso um pouquinho, e até o fim do ano eu ainda quero tocar algumas vezes em assuntos relacionados, porque eu já quero não só trabalhar uma informação que serve para sempre, mas quem sabe talvez a gente entrando no nosso 20º ano de igreja, a gente não tenha uma mobilização para a leitura bíblica como nunca antes. Não só nos 100 dias da palavra, né? São questões que a gente só precisa se organizar, gente, né? Me parece que esgotou no primeiro culto, não sei se já conseguiram repor isso, mas se não tiver hoje vai ter a partir dos próximos domingos. Nós temos na livraria do Alcance Social, que ajuda a bancar inclusive os nossos projetos sociais, uma Bíblia publicada pela Mundo Cristão chamada Bíblia 365, que é ela. Pegaram todo o conteúdo, dividiram em 365 dias. Então lá você não tem capítulos nessa Bíblia. A divisão é 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, né? E cada dia do ano tem uma porção do Antigo, uma porção do Novo Testamento, de Salmos e Provérbios. Provérbios são só alguns versículos que eles dividiram, né, Provérbios para os 365 dias do ano, como fizeram com Salmos. Porque tem gente que fala assim: eu não lembro onde eu estava lendo, eu não lembro onde eu parei, né? E é uma ferramenta para você ler a Bíblia uma vez por ano. Isso vai te custar 3 capítulos e 1/4 capítulo da Bíblia por dia, né? Não diga que você não tem tempo, que ainda dá para passar lá um de manhã, um no almoço, outro de noite, por mais corrido que seja a sua vida. Então assim, o que a gente só precisa é se organizar, e hoje há inúmeras ferramentas. Estou citando essa que é uma delas. Eu acho que ler a Bíblia uma vez ao ano é o mínimo que o crente deveria fazer, né? Para quem entra no modo de amor mesmo pela palavra, ele vai ter que aumentar isso em algum momento, mas a gente tem muitas formas e maneiras, e eu quero te encorajar. Se organize, se programe. Nós temos, né, muita gente vivendo estações diferentes da fé. Temos novo convertido, tem gente mais velha. Lógico, se espera de quem tem mais tempo de caminhada mais do que quem está começando, mas de maneira prática, que cada um de nós possa entrar nesse lugar de, como salmista, dizer: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos um instante. Pai, nós pedimos que de fato haja não só percepção intelectual, natural dessas verdades e da sua importância, mas haja aquele brilho, aquela iluminação interior que só o Espírito da verdade pode produzir em nós. Nós oramos por despertamento, nós oramos pela fé que a tua própria palavra produz, nós oramos por resposta, nós oramos por interação, que a tua palavra ganhe um novo lugar de importância no nosso coração, nas nossas casas, na nossa vida. Que haja, ó Deus, de fato uma vida de amor pela palavra, pelas Escrituras, que não só seja sustentada na vida de cada um de nós enquanto indivíduos, mas que ela seja, ó Deus, propagada, divulgada, multiplicada, que ela se torne contagiante. Nós clamamos em nome de Jesus. Estende a tua mão, toca-nos, e que o Senhor encontre em nós lugar de resposta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.